Então, veja bem, toda a edificação, todas as instalações e locais de riscos, elas podem e devem ser vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. É um pré-requisito legal exposto na Lei 10.406 de 2006. Então, todas as edificações e instalações locais de risco, elas podem e devem ser vistoriadas pela corporação e é um procedimento comum as vistorias serem realizadas. No tocante à nossa vistoria, em especial, ela trata de avaliar, vistoriar e fiscalizar, inclusive, se for o caso, aplicando aí o poder de polícia, dentro dos limites legais, no que tange ao serviço de segurança, contra incêndio e contra pânico. Né? Então, as edificações de Campo Novo do Parecis estão sendo vistoriadas e, em sua grande maioria mesmo, tem apresentado aí conformidade com a legislação vigente. O medo dessas pessoas que até procuraram a nossa equipe de reportagem, tenente, seria sobre desabamento, que ultimamente vem ocorrendo em capitais do Brasil e de outros estados, e até ficaram com medo essa vistoria porque os prédios de Campo Novo haveria rachadura, haveria perigo. Nessa situação, como que está essa vistoria? Foi constatado algum perigo, alguma rachadura nesses edifícios ali da região central da cidade, os edifícios mais antigos? Veja bem, como eu disse anteriormente, o objetivo do Bombeiro Militar é fazer a vistoria de edificações, instalações e locais de risco. Todas elas, né, podem ser vistoriadas e devem ser vistoriadas e fiscalizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar. Inclusive, se for o caso, aplicando o seu poder de polícia dentro dos limites legais. A vistoria e a fiscalização das edificações, ela engloba uma atividade multidisciplinar. Então, ela não envolve só o bombeiro militar. Ela envolve o serviço de engenharia, serviço de fiscalização e autorização da Prefeitura Municipal, através do Poder Público Municipal, bombeiro militar, entre outros órgãos. Cada um desses avalia a edificação dentro de sua área de competência. Né? As questões que envolvem estruturas é uma questão de competência estritamente do engenheiro da edificação, sob fiscalização geral ali da Prefeitura Municipal. Então, o que a gente pode dizer das edificações existentes aqui no município de Campo Novo do Parecis? As edificações, em sua grande maioria, são edificações seguras. As edificações antigas, elas passam por fiscalizações normais do poder público. Né? Existem alguns tipos de rachaduras, não são todas, veja, alguns tipos de rachaduras são normais, né? Porque depende de manutenções. Agora, existem outros tipos de rachaduras que são rachaduras que indicam comprometimento da estrutura. Vou dar um exemplo. Se existe uma edificação onde normalmente as rachaduras estão se apresentando na diagonal, né? Os buracos de rachaduras são maior, né? Inclusive nos pontos de estrutura, isso pode significar, né? Não estou dizendo que isso pode significar uma patologia estrutural e um comprometimento estrutural. Mas isso quem avalia normalmente é um técnico, um engenheiro que avalia essas questões estruturais. O que não acontece aqui em Campo Novo do Parecis. Então, eu posso dizer seguramente que a população pode ficar tranquila, né? O poder público municipal tem atuado, o bombeiro militar tem atuado, as edificações de Campo Novo do Parecis, em sua grande maioria mesmo, elas são edificações seguras, inclusive as mais antigas. Todas elas passam por avaliação, fiscalização, né? E também é importante dizer que o proprietário da edificação, ele também tem um compromisso, né, de fazer as manutenções nas suas edificações. Lembrando também que não é o caso de Campo Novo, mas, por exemplo, se nós formos ali para a região de Tangará, as grandes cidades, né, uma edificação, quando ocorre um incêndio dentro da edificação, né, e dependendo da quantidade de calor que se dissipou no interior da edificação, ocorre o comprometimento das estruturas, né? Ou seja, dentro da coluna de concreto existe o ferro, né? Então, com o calor, o coeficiente de dilatação do ferro é maior do que o concreto, é por isso que o pilar estoura.
Quando isso acontece, dependendo da circunstância, do cálculo da quantidade de calor e várias outras variáveis que são consideradas, o bombeiro militar condena ali, né, a edificação, mas também passa por uma avaliação de defesa civil, passa por uma avaliação dos engenheiros da prefeitura, né, condenando uma determinada edificação. Isso não é o caso aqui de Campo Novo, porque não aconteceu nenhum incêndio aqui, e, se Deus quiser, não vai acontecer. Né? Então, assim, eu posso dizer para os senhores de uma forma tranquila, e peço para que todos fiquem tranquilos, que o Poder Público Municipal e também o Bombeiro Militar, em conjunto com outros órgãos, têm avaliado as edificações e elas, em sua grande maioria, são seguras. Então, essa fiscalização que ocorreu dentro dessa semana ali nesse prédio da região central, que foi questionado por esses internautas, é uma fiscalização de rotina que ocorre todo um certo período, tenente? Exatamente, é uma fiscalização, né, para verificar as questões de segurança, né, das edificações como um todo. É importante também entender que o Corpo de Bombeiros, agindo como órgão de segurança pública, e aqui eu vou dar um exemplo genérico, né? Não estou nesse exemplo citando nenhum exemplo de edificação aqui em Campo Novo. Eu estou dando aqui um exemplo hipotético. Suponhamos que nós chegamos aí diante de uma edificação que está apresentando várias rachaduras, vários estalos, e essas rachaduras, elas implicam aí que o prédio está em risco de desabar. Nós, enquanto segurança pública, podemos, de plano, juntamente envolvendo o Ministério Público, solicitando a interdição daquela obra para resguardar a vida e a integridade das pessoas. Porque o maior bem que o Estado, e aí o Estado, nesse caso, é representado pelo Corpo de Bombeiros, né, vai fazer uma situação dessa para resguardar a vida e a integridade física das pessoas. Então, a gente, junto com o Ministério Público, solicita a interdição ali temporária até que seja avaliado por um engenheiro. Então, essas situações também podem acontecer, né? Para isso acontecer, basta acionar o Corpo de Bombeiros, nós vamos fazer a nossa vistoria, nós vamos fazer nossa avaliação no nível técnico, mas nós vamos envolver outros órgãos, porque a visão daquele problema, ele é multidisciplinar, envolve, ali, nesse caso, envolveríamos o Ministério Público, envolveríamos a Prefeitura, para que todos, nessa edificação que eu estou aqui dando um exemplo hipotético, né, trabalhando nas hipóteses que, se isso fosse verdade, a gente ia avaliar conjuntamente. Então, mais uma vez, não existe nenhuma edificação aqui em Campo Novo, pelo menos que eu conheça, que eu saiba, né, numa situação aí de risco iminente de cair. E essa vistoria que ocorre lá no prédio é uma vistoria de praxe, né, uma vistoria para verificar se a construção de prédios aqui dentro da cidade está seguindo as normativas de proteção, de segurança contra incêndio e contra pânico também. Né? Lembrando que o incêndio, quando ele ocorre dentro de uma edificação, principalmente um prédio, ele pode comprometer toda a estrutura do prédio, porque, como eu disse anteriormente, o coeficiente de dilatação, quando submetido a uma quantidade de calor, o coeficiente do ferro que está dentro do concreto é maior que o coeficiente de dilatação do concreto em si. Então, normalmente, as estruturas estouram porque o ferro no interior dilata mais rápido que o concreto.